Tudo bem, pessoal? Sou o professor Álvaro Barros, do Instituto Federal do Rio, campus Arraial do Cabo. Hoje, mais uma vez, gravação de uma aula em tempo real, através de videoconferência, com o curso técnico de informática, dentro da disciplina Redes Avançadas do sexto período. A gente vai fazer uma revisão básica sobre endereçamento IPv4 e criação de subredes. Essa aula foi ministrada em tempo real, no dia 6 de abril de 2020, com a turma se conectando através da plataforma Cisco Webex. Bom, vamos começar então, pessoal. Para quem chegou depois aí, boa tarde. Hoje a gente vai estar fazendo uma breve revisão sobre essa questão de criar subredes, né? Fazer as subredes a partir da utilização da máscara lá, da técnica de mascaramento, da conversão de bits de hosts em bits de uns, para a gente poder criar as subredes necessárias. Vamos começar. Vou compartilhar a tela aqui agora com vocês. Então vamos lá. Vou passar um início aqui, ó. Se eu der uma rede para vocês, 192.168.0.0, e eu falar que essa rede ela é uma rede /24, coloquem para mim aí no chat qual vai ser a faixa dessa rede. Ela vai de quando até aonde, onde até aonde, e quais são os endereços IPs. Então, dada essa rede inicial para vocês, a 192.168.0.0/24, essa rede aqui ela vai ter uma faixa. Eu já dei uma rede para vocês, que é uma rede que a gente chama de Class Full. Tá? O que é uma rede Class Full? Eu passei uma rede para vocês aqui, padrão, que é classe C, com /24. /24 é a máscara padrão de uma rede classe C. Então, ela é uma rede cheia, Class Full, classe C, com o último octeto inteiro da máscara, por ser 255.255.255.0, que é uma máscara de 24 bits, o último octeto lá do binário ele é todo de 0. Se ele é todo de 0, ele é todo destinado para endereçamento de host. Porém, a gente sabe que numa faixa de rede, a gente sempre perde o primeiro e perde o último, porque o primeiro é o cara que faz referência à rede, e o último é o cara que faz referência ao broadcast daquela rede. Então essa rede inicial que eu passei para vocês, 192.168.0.0/24, qual a faixa inicial dela? Vamos tentar entender. Qual seria a máscara dos 24 bits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primeiro octeto da máscara totalmente preenchido de 1, 8 bits até aqui. Segundo octeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segundo octeto também totalmente preenchido de 1. Então até aqui agora, nos dois primeiros octetos totalmente preenchidos de 1, eu tenho 16 bits. Terceiro octeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terceiro octeto também totalmente preenchido de números 1s. Ou seja, quando a gente olha uma máscara, vale relembrar que toda vez que nós olharmos uma máscara em binário, a representação dela no binário, o que tem de número 1 representa a rede, o que tem de número 0 representa a host. Então até aqui agora, primeiro octeto todo de 1, segundo octeto todo de 1, terceiro octeto todo de 1. Eu tenho 8, 16, 24 bits até aqui. Se eu tenho 24 bits até aqui, significa já representei a minha máscara /24. O último octeto então vai ser todo de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, passou 8. Então tá aqui, ó. 8 números zeros no último octeto. O octeto justamente vem de 8 bits, 8 dígitos. Então a máscara /24 está aqui. E vamos entender agora. Eu tenho 8 bits zeros. Significa que eu tenho 2. 2 por quê? Porque é base binária. Elevado a quantos bits zeros eu tenho ali? 8. Eu tenho 8 números zeros naquele último octeto. Então isso vai me dar um total de 256 endereços. Tá? Significa que o último octeto inteiro de 0 permite que eu tenha 256 endereços. A gente sabe que na representação em decimal, aqui ó, 192.168.0.0, isso aqui é uma representação no formato decimal. Na representação no formato decimal, cada octeto cada octeto
vai de 0 até 255. Então, continuando, a gente sabe que um octeto, cada octeto aqui na representação em decimal, ele pode ser de 0 até 255. Com isso, eu tenho 256 valores, né? Contando o 0 até o 255, eu tenho 256 valores. Na representação aqui da máscara, o barra 24, eu tenho os 24 bits. Isso daqui na representação em decimal seria 255, 255, 255, 0, aonde, convertendo o primeiro octeto do binário para o decimal, dá 255. Convertendo o segundo octeto do binário para o decimal, também 255, mesma coisa com o terceiro octeto. O último octeto, tudo 0, vai ser 0. Então, seria uma representação da máscara barra 24. Primeiro ponto, eu vou saber essa rede que eu dei, essa rede inicial, 192.168.00/24, ela vai de onde até onde? Novamente, o último octeto é todo de 0, significa que o último octeto da representação em decimal, todo ele é de endereços. A gente vai saber que o primeiro e o último a gente não pode usar para endereçar as interfaces. A gente não pode usar o primeiro endereço, nem o último endereço da faixa inteira para poder endereçar os hosts, endereçar os equipamentos, porque eles representam rede e broadcast. Porém, o primeiro válido até o penúltimo, até o último válido é a faixa que a gente vai estar utilizando aí para poder fazer o endereçamento. E aí, qual vai ser essa faixa inicial dada aí? Tá? Eu tenho o último octeto totalmente destinado a endereços. Então, eu sei que cada octeto vai de 0 a 255. Então, vou botar aqui, ó, início. O início é na própria rede, 192.168.00, que é o que foi dado. Qual vai ser o final? Qual vai ser o final? 192.168.0. Observa que no endereço IP nós temos sempre duas partes. O endereço IP ele se divide em duas partes. Uma parte desse endereço IP representa a rede e uma parte desse endereço IP representa o host. Tá? Então, como que eu sei qual representa a rede e qual representa o host? O que é 1 na máscara representa a rede. O que é 0 na máscara representa host. Então, se os três primeiros octetos aqui, todos eles estão preenchidos de números 1s, significa que os três primeiros octetos, todos os três serão rede. Então, ó, 192.168.0, isso tudo aqui é rede. Então, para que as máquinas estejam na mesma rede, todas elas terão que ter no seu endereço IP 192.168.0. E quem que vai variar? O último octeto, que é tudo 0. Então, está aqui. Por isso que o início 192.168.0, o final 192.168.0. Qual é o último endereço da faixa? Se o octeto aqui, ó, todo ele é de 0. O último octeto é em binário, em decimal, vai ser o 255. Então isso daqui é a faixa inteira dessa rede inicial que eu passei para vocês. E aí, qual vai ser o primeiro válido? E qual vai ser o último válido? Qual vai ser o primeiro e o último? Então, ó, o primeiro válido é o primeiro logo após o que representa a rede. Então vai ser 192.168.0.1. Qual vai ser o último válido? É o anterior ao broadcast, 192.168.0.254. Então, quais os endereços que eu posso usar para endereçar as máquinas? Do 192.168.0.1 até 192.168.0.254. Então, do 1 até o 254 eu posso usar para endereçar as minhas interfaces. Então, isso aqui eu dei uma rede cheia para vocês. Dei uma rede cheia, classe C, /24. A gente viu a identificação para eu poder achar a faixa inteira dessa rede, quais são os seus devidos endereços IPs, de onde até onde ele vai. E aí a gente vai começar essa parte de, vamos começar a criar as sub-redes, certo? E aí eu vou iniciar agora, vamos criar 4 sub-redes a partir desse 192.168.0.0. Para criar 4 sub-redes, vocês viram que tem uma tabelinha, né? Que dá para fazer a tabelinha, mas vamos trabalhar na questão da máscara. Então, dada a rede 192.168.0.0,
criar 4 subredes. Até aqui, pessoal, tranquilo? Até aqui, bastante coisa que vocês já sabem certinho, então foi só mais uma revisão para achar essa faixa inteira. Criando as 4 subredes a partir dessa rede inicial dada. Bom, para eu criar subredes, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar bits que são bits de hosts e preciso converter bits de hosts em bits de rede. E aí eu vou criar 4 subredes. Essa conversão vai sempre do bit de host mais à esquerda. Para criar 4 subredes? Não vai ser 1/28 não. Vai ser 1/26 para criar as 4 subredes. Vamos entender por causa de quê, Pedro? Olha só, eu preciso criar 4 subredes. Eu preciso converter bits à esquerda, bits de hosts que estão à esquerda, para bits de rede, que são os bits números 1. Para eu criar 4 subredes, eu quero 4. Então, para eu ter 4 subredes, 2 elevado ao que eu tenho 4. Para criar 4 subredes, preciso saber 2 elevado a quanto para eu ter 4 subredes. Esse x aqui é justamente a quantidade de bits zeros à esquerda, bits que são agora, neste momento, ainda são bits de host. Então eu preciso saber quantos bits de hosts mais à esquerda eu preciso converter em bits 1 para eu ter 4 subredes. Então, 2 elevado a quantos bits eu tenho 4 subredes? 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. Então eu preciso pegar 2 bits zeros, que são bits de host, que são mais à esquerda, converter esses 2 bits zeros em bits 1s, que serão bits de rede, para eu criar 4 subredes. Então, qual vai ser minha nova máscara? Até aqui eu vou copiar aqui e vou colar. Nova máscara. Até aqui 24 bits. Esse aqui seria meu último octeto. Tá? Então, eu tenho que fazer o quê? Converter quantos bits? 2 elevado a 2. Então, isso aqui, x tem que ser igual a 2. Então, vou botar aqui na frente. X tem que ser igual a 2. Ou seja, 2 é a quantidade de bits zeros que precisam ser convertidos. Quantidade de bits zeros que precisam ser convertidos. Então tá aqui, 2 bits zeros mais à esquerda. Então a minha nova máscara, esse 0 vira 1, esse 0 também vira 1 e o restante continua 0. Então espaço aqui, para a gente poder visualizar melhor. Tá? Com isso virou o que? Até aqui, não era um /24? /25, /26. Então a minha nova máscara passa a ser um /26. Entendeu, Pedro? Por que não é um /28? Se eu quisesse criar 16 subredes, aí eu teria que converter 4 bits. Aí seria um /28. Mas eu quero criar somente 4 subredes. Se eu quero criar 4 subredes, eu só estou convertendo 2 bits. E aí esses 2 bits zeros, que serão convertidos em 1, me permite a criação de 4 subredes. E a minha nova máscara passa a ser um /26. Ok? Tranquilo, Pedro? Isso, então beleza. E aí agora o que eu preciso saber? Preciso definir as faixas. Bom, quantos endereços eu vou ter por cada subrede? Eu já sei que eu converti 2 bits de host em rede. Sobraram quantos bits zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobraram 6 bits zeros. Ou seja, então sobraram 6 bits zeros, que são igual aos bits de host, de endereço, botar assim. Bits que são para hosts. E aí eu tenho que saber, sobraram 6? 2 elevado a 6 dá quanto? 2 elevado a 6, 64.
Ou seja, em cada uma das subredes criadas, tá? Como eu tenho 6 zeros de host, tá? Quantidade, eu tenho 64 endereços por subrede criada. E aí, ó, primeira subrede vai ser de quê? Começa no 192.168.0.0 até, não são 64 endereços, então vai ser 192.168.0.63. De 0 a 63 eu tenho 64 endereços, certo? Qual a máscara? /26. Segunda subrede, 192.168.0.64 até 192.168.0.127, também /26. Terceira subrede, 192.168.0.128 até 192.168.0.127 mais 64, 191 /26. E a quarta e última subrede, 192.168.0.192 até 192.168.0.255, também /26. Então, tá aqui todas as minhas subredes devidamente criadas. E aí eu sei que em cada uma dessas subredes eu nunca posso pegar o primeiro para fazer o endereçamento dos hosts. Então o primeiro, que é essa coluna aqui da esquerda, e o último também não posso pegar para poder fazer o endereçamento das interfaces. Por quê? Primeiro é o que faz referência à rede, tá? O último, que faz referência ao broadcast. Quem eu vou pegar para endereçar as interfaces? Primeira subrede, por exemplo, seria do ponto 1 ao ponto 62. Seriam os endereços IPs válidos para fazer o endereçamento. Da segunda subrede, do ponto 65 ao ponto 126. Da terceira subrede, do ponto 129 ao ponto 190. E da quarta e última, do ponto 193 ao ponto 254. Todas essas subredes com a mesma máscara, /26. /26, representação em decimal, 255, 255, 255. Último octeto seria isso daqui. Convertendo isso para o binário, seria o que? Vamos fazer a conversão. Aqui em cima, esse daqui 128, esse número 1, esse outro número 1 64. Então seria a soma de 128 mais 64, que vai dar 192. Seria a minha máscara /26. 128 mais 64, 192. Então essa é a minha máscara, representando ela no formato decimal. Com isso, peguei a primeira rede dada, a gente viu qual é a faixa da primeira rede dada, criamos 4 subredes, achamos as faixas dessas 4 subredes, fazendo a jogada da máscara, e aí achamos as subredes todas, as dividimos, e esse primeiro exemplo já está tranquilo, resolvido. Dúvidas até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu? Quem estava com alguma dúvida, deu uma melhorada agora? Ok, então agora vamos partir para uma outra situação. Até aqui, beleza. Se alguém não entendeu até aqui, me avisa que eu explico de novo. Você deve ter errado as contas, Pedro. Foi coisa boba. Então agora vamos fazer o seguinte. Vou apagar tudo isso aqui e vamos para um outro exemplo. Dada a rede 172.0.0.0/16, eu quero criar, vamos botar aqui 8 subredes. E agora, usando a lógica, vocês têm que conseguir fazer isso daí. Mesma coisa, mexer em máscara. Isso aqui também, o que que é? Eu dei uma rede classe full para vocês, tá? Uma rede classe B,
classe B é máscara padrão da classe B, é máscara /16. É uma rede também classe full, ou seja, uma rede cheia. Rede classless, que são as sub-redes quebradas, a gente chama de redes classless. Redes, quando são redes cheias, como essa que eu dei aqui agora e a anterior, são redes classe full, ou seja, são redes cheias. Então essa daqui é uma rede cheia, /16, padrão, classe B, para a gente começar a criar sub-rede a partir dela. E agora? Essa rede vai de onde até aonde? Para começar a entender essa rede dada inicialmente. Conseguem me dizer? Todo mundo? Essa rede vai de onde até aonde? Pergunta para vocês aí. Vamos lá. Respondam, respondam. Vai até o segundo octeto. Perfeito, Pedro. Por quê? Porque é uma rede /16. Então, se é uma rede /16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primeiro octeto da máscara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segundo octeto da máscara. Até aqui, eu já tenho o quê? Já tenho os 16 bits, que são os 16 bits da máscara. Terceiro octeto, todo de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o quarto e último octeto, a mesma coisa. Então está aqui a máscara /16. Representando essa máscara em decimal. Qual seria a representação dessa máscara em decimal? Coloca para mim aí no chat aí. Vamos, galera. Isso aí, Pedro. Então, 255, 255, 00. É a máscara do /16 padrão. Classe full, rede cheia. E a outra pergunta agora. Essa rede que eu dei para vocês, ela vai de onde até aonde agora? Vai de onde? Ela começa, ou seja, qual é o início dela? O início é onde eu dei. 172.0.0.0. Esse é o início. Qual é o final? Qual vai ser o término? Qual é o término? Vai até aonde agora essa rede dada aí para vocês? Lembrando que ela é um /16. /16, olha lá. Os dois últimos octetos, todos eles serão endereçados para as interfaces. Só não podendo pegar o primeiro e o último. Qual vai ser o endereço de broadcast dessa rede dada? A gente sabe que os dois primeiros octetos, todos eles estão preenchidos de 1. Tá? Significa que o que representa para que todas as máquinas vão ter que ter iguais, né? Todas as máquinas vão ter que ter os mesmos octetos iguais, que vai fazer a representação para saber se está ali na mesma rede ou não. Vão ser os dois primeiros octetos, porque é tudo 1. Então eu já sei que o término é 172.0. Ponto. E agora? Não, Breno. Olha só. 172.0.0.255 não é /16? Se fosse o 172.0.0.255 como você colocou, seria apenas o último octeto variando. Eu tenho os dois últimos octetos agora podendo variar. Olha só. Os dois últimos octetos são todos de 0. Se os dois últimos octetos, todos os dois octetos são 0, é porque os dois octetos são usados para endereçamento. Terceiro octeto, ele vai de 0 até quanto? De 0. Então, tá aqui, ó. Eu tenho o terceiro octeto e o quarto octeto, totalmente para poder utilizar. O último octeto, ó, aqui vai de 0 até o quê? Até 255. E o último endereço, o final de tudo mesmo. Esse aqui também tem que variar, ó. De 0 até o quê? Até 255 também. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a faixa dada. Vou começar a endereçar minhas interfaces. 172.0.0.1, 0.0.2, 0.0.3, 0.0.4, 0.0.5. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Quando chegar lá no 1, no finalzinho, pula para quê? 2, 1, 2, 2, 2, 3 e assim vai. Até chegar no 255, 255. Esse cara aqui é o endereço de broadcast. Não pode ser usado para endereçar as interfaces. Esse cara aqui é o endereço de rede com /16. Entenderam? A faixa inteira da rede dada é essa. Vamos embora. Criação das subredes que eu preciso. Quantas subredes eu preciso? 8. Tá? Se eu preciso de 8 subredes, eu tenho que converter quantos bits zeros? 3, exatamente. Eu vou precisar converter
3 bits zeros, que são bits de host, em bits números 1s, sempre pegando os 3 bits mais à esquerda. Então, ó, qual vai ser minha nova máscara? Minha nova máscara vai ser o quê? Esses 3 zeros aqui mais à esquerda vão virar 1. Tá aqui. Então essa é minha nova máscara. Eram 16, virou 17, 18, 19. Se tornou 1/19 agora. Por quê? Porque eu preciso de 2 elevado a quanto para ter 8? 2 elevado a 3 me dá 8. Então eu preciso converter 3 bits. Então minha nova máscara está aqui. E agora, qual vai ser minha divisão? Qual vai ser minha primeira subrede? Minha primeira subrede começa num 72.0.0.0 e vai até onde? Até o quê? Agora é que é o X da questão. Eu não dividi em 8 subredes. A imagem está atrasada para mim, Pedro. Tá. Pode ser por causa de algum delay de internet. Ó, vamos logo começar. Eu dividi em 8 subredes, correto? Converti os bits. Para eu saber, de maneira assim, bem mais simples, qual vai ser a faixa. Por quê? Aonde que o octeto está quebrando? Aonde que 1 e 0 está quebrando? Não está sendo nesse terceiro octeto? Ó, 1 quebrou ali. Aonde eu tive que converter 0 para 1 foi no terceiro octeto. Então, esse terceiro octeto, ele vai ficar quebrado. Eu vou ter que quebrar ele ali para fazer os saltos das faixas das 8 subredes que eu tenho. Tá? Então, se eu criei 8 subredes, uma maneira bem simples de fazer essa conta é o seguinte. Eu não tenho 256 endereços nesse octeto? É do 0 ao 255, que me dá 256 endereços. Certo? Deixa eu até fazer mais para cá. Aqui. No terceiro octeto, ele vai de 0 até 255, que isso me dá 256 endereços. É o que cada octeto tem para nós. Se eu tenho no terceiro octeto, que é onde eu tive que mexer lá na conversão inicial dos bits zeros para bits 1s, eu tenho esses 256 endereços. Eu não criei 8 subredes? Para eu achar o salto que vai ter nesse terceiro octeto, como que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 256, eu pego os 256 que eu tenho, 256 dividido por 8 subredes que eu criei. 256 dividido por 8, o salto me dá o quê? 32. Se eu pegar aqui a calculadora, 256 dividido por 8 me dá 32. Então, olha só, significa, achei 256 do terceiro octeto, que é a quantidade de endereços inicialmente que eu tenho, de 0 a 255. Não criei 8 subredes? Então eu posso pegar 256 dividido por 8, achei 32. Significa que o salto no terceiro octeto, o salto aqui no terceiro octeto, vai ser de 32 em 32. Tá? Então a primeira subrede vai de 172.0.0.0 até 172.0.31.31. Por quê? No terceiro octeto, ó, de 0 a 31 eu tenho 32 endereços. E qual é o último valor possível no último octeto? O último valor possível, 255. Esse é o broadcast dessa primeira subrede, /19. Qual vai ser a minha segunda subrede? 172.0.32.0 até 172.0. E aí de novo, o salto é sempre o terceiro octeto, ó. 31 mais 32, 63. Qual é o último valor? 255. Também /19.
19. Entenderam a conta que eu fiz? Pegaram a conta que eu fiz para poder saber o salto? Por quê? Porque o 0 sendo convertido para 1 está batendo aqui, ó, no terceiro octeto. Então essa quebra vai ser sempre no terceiro octeto. E como é que eu achei a quebra? Eu não criei 8 sub-redes? 2 elevado a 3 me deu 8 sub-redes. Eu pego 256, que é a quantidade de valores possíveis. O último octeto sempre vai ser 0 e 255. Começa no 0 e termina no 255. Entendeu? O 0 vai ser sempre assim, ó. Último endereço da primeira subrede, ó. 31255. Não existe 31256. Qual seria o próximo? 320. Só que o 320 já é o endereço de rede da segunda subrede. Então ele já passa a ser o endereço de rede da segunda subrede e vai 320, 321, 33, 320, 321, 322, 323, 32255, 33, 1, 33, 2, 33, 3, assim vai. Até chegar no 63255, esse aqui é o endereço de broadcast dessa segunda subrede. Não pode ser usado esse, nem pode ser usado o primeiro. Numa tabela de rota, vou configurar as rotas. Quem que vai ser usado para poder montar as tabelas de rota? Sempre os endereços de rede. Aqui, ó, os endereços de rede. E aqui vou só fazendo as contas. Terceira subrede, 172.0, ó, 64.3. Qual é o próximo? 64.0. Endereço de rede da terceira subrede. Até 172.0. 63 mais 32, 95. 95, o que? Qual é o último? 255 barra 19. E assim eu vou fazendo todas as contas agora para achar todas as 8 subreds que eu preciso. Quarta subrede, 172.0.96.0 até 172.0. 95 mais 32 daria o que? 127. Ponto o que? 255 barra 19. E assim agora eu vou só fazendo as contas para achar todas as subredes até chegar lá na última subrede que eu preciso. Tá? Joguei com a máscara, quebrando no terceiro octeto. É só ter essa atenção. Como é que eu vou saber o salto ali no octeto? Peguei 256 do terceiro octeto, 256 números que podem ser ali do 0 ao 255, dividi pela quantidade de subredes que eu criei, achei o salto que está dando ali no terceiro octeto para quebrar. E aí eu vou só fazendo as contas. Viram, galera? Não requer prática nem tampouco habilidade. Um detalhe, mas vou dar mais um detalhe aqui. Imagina que eu desse para vocês, igual eu já passei num exercício, né? Eu dei a rede 192.168.0.0.128/25. Eu dei essa rede para vocês agora. E aí? Olha só. 128/25 já é uma subrede de uma rede /24. Então, o que vocês teriam que pegar? O /25, se eu dei o 128, ele é o primeiro endereço da faixa. Né? Então, qual seria a máscara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24 até aqui, 25, e o resto é 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, isso aqui seria a máscara, certo? Se eu passei esse endereço como sendo endereço de rede, a gente sabe que esse aqui é sempre o primeiro da faixa, é o endereço de rede, é o primeiro. Quantos zeros tem? 2 elevado a 7, 128 endereços. Então, se ele começa no 128 aqui, ele vai até aonde? 128 com 128 endereços, sabendo que o 128 vai contar, ele vai do 128 a 255, ou seja, seria uma rede já dada 192.168.0.128 até 192.168.0.255. E se quisesse criar subrede, seria a partir desse intervalo inicial já dado. Tá? Então tem que ter atenção. Mesma coisa, se eu der para vocês uma rede /19, ou seja, já dei uma subrede para vocês. Tá? 0 aqui, por exemplo, 00/19, 172, vou botar aqui, 172, igual o anterior,
000/19, ou seja, eu já peguei uma subrede daquelas que eu dei para vocês, que a gente fez no exercício anterior, que a gente achou, e a partir dela eu teria que criar subredes. Aí o /19, 16 até aqui, 17, 18, 19. Aqui, ó, seria tudo 0. Bom, aí qual seria a jogada para achar a faixa? Mesma lógica que nós usamos no exercício anterior. Para eu achar a faixa inicial agora. Quero achar a faixa inicial agora. 3 bits uns. Se são 3 bits uns, 2 elevado a 3, 8. Terceiro octeto eu tenho 256 possibilidades. 256 dividido por 8 me dá 32. Então eu sei que esse salto do terceiro octeto seria de 32 em 32. Então eu sei que a rede inteira que foi dada para mim vai ser de 172.000 até, não é de 32 em 32? Por que é 32? 2 elevado a 3 bits no terceiro octeto, 8. O terceiro octeto inteiro tem 256 possibilidades. 256 dividido por 8 me dá 32. Então, a quebra, o salto no terceiro octeto é de 32 em 32. Então, seria essa rede dada, seria até 172.031. Por quê? Porque de 0 a 31 eu já tenho 32. Ponto, qual é o final? 255. Então essa seria a rede, a faixa toda dada para a gente aí. E a partir dela eu teria que criar quantas subredes eu quisesse. Ok, galera? Hoje vamos parar. Mais para dar uma visualizada a vocês de como que faz essa questão das subredes. Tá bom, pessoal? Aquele abraço então, até a próxima. Aproveita, dá um joinha no vídeo aí e se inscreve no canal.